Quase 90% dos cariocas aceitariam ter relações sexuais sem preservativos durante o carnaval. É o que diz uma pesquisa feita por uma universidade do Rio de Janeiro. O número altíssimo chama a atenção para a necessidade de campanhas de conscientização. E para ajudar a passar a mensagem de sexo seguro, o Ministério da Saúde vai usar uma ferramenta moderna, os aplicativos de relacionamentos. Carnaval é festa, alegria. Mas na empolgação, muita gente esquece de se proteger. O ministro da Saúde veio ao Rio lançar a campanha de conscientização contra a AIDS. Só para o Carnaval, o Ministério distribuiu 70 milhões de camisinhas. Duas pesquisas mostram o risco que enfrenta a população sexualmente ativa. No estudo de 2013, divulgado recentemente pelo Ministério, foram ouvidas 12 mil pessoas entre 15 e 63 anos. 45% dos entrevistados disseram que não usaram preservativo durante todo aquele ano. A faixa etária mais atingida pela AIDS em ambos os sexos é a de 25 a 49 anos. No Rio de Janeiro, uma outra pesquisa mostra que 88% dos cariocas aceitariam ter um relacionamento durante o carnaval, caso o parceiro ou parceira não queira usar camisinha. E 53% dos entrevistados revelaram que transaram sempre ou várias vezes sem preservativos durante o ano passado. Partiu o teste. O uso da linguagem jovial faz parte da estratégia do Ministério da Saúde em atingir o seu público-alvo nessa campanha. E agora, usando ferramentas antes inéditas. A mensagem de sexo seguro chegou a aplicativos de relacionamento acessados pelo celular por milhares de brasileiros. Nós precisamos diversificar as nossas estratégias do ponto de vista de fazer chegar essa informação, de poder dialogar particularmente com a juventude e com os jovens que fazem sexo com outros jovens do sexo masculino. E também estender a estratégia para a realização do teste com regularidade e do tratamento quando se identifica a infecção pelo HIV. A campanha incentiva o jovem a fazer o teste como este, em que o resultado sai em menos de uma hora. É um teste simples de fluido oral, uma coleta que é feita pelo próprio usuário depois de orientado por nós e é feito antes um aconselhamento a respeito do vírus, da doença e de toda a prevenção e meio de transmissão. Eu faço um desafio também aos meus fãs, quando eu me coloquei à disposição do Ministério da Saúde para a gente fazer esses testes nos shows, para a gente criar um novo desafio. Se você se previne, se você não tem do que temer, faça o teste. E eu converso agora com Ângelo Della Croce, ele é militante da ONG Amigos da Vida. Ângelo, muito obrigada pela presença, boa noite. Eu que agradeço. A gente acabou de ver na reportagem dados que assustam, né? Sim. Que demonstram que as pessoas relaxaram no uso da camisinha, isso é fato. Sim. Agora, por que isso aconteceu? Na nossa opinião, da ONG Amigos da Vida, com o avanço da biomedicina, o avanço do coquetel, a facilidade dos exames, a AIDS perdeu aquela cara de doença fatal, ela perdeu a cara de morte. Então a AIDS hoje, ela não tem mais rostos encovados, não tem mais pacientes em leitos de hospital definhando. Você quer dizer que ela assusta menos do que no passado? Ela assusta menos que no passado. Hoje o portador do HIV leva uma vida absolutamente normal, desde que tomando os cuidados necessários, tomando a medicação, fazendo acompanhamento médico regular, práticas saudáveis na vida, alimentação, fumo, droga, essas coisas todas. Esse assustar menos que a gente colocou aqui quer dizer uma mudança de comportamento das pessoas em relação à doença. Uma mudança de comportamento, quer dizer, exatamente. Eu posso tratar, eu posso esqueço tratar, a ela não me gravidade. mata mais, então eu vou relaxar. Então, vamos explicar direitinho que esse raciocínio está errado. Né? Sim, exatamente. É uma doença que ainda não tem cura. É muito importante que se frise isso. A AIDS ainda é uma doença que não tem cura. E o que precisa saber é que ela não tem cura e ela também pode trazer problemas muito graves, apesar de você ter um prolongamento da vida. Sim, não é isso? sim. E cita pra gente, para deixar bem claro, para que essas pessoas tenham consciência da gravidade do problema. Se você não se cuida, você pode ter uma doença oportunista e aí já era. Vamos traduzir a doença oportunista. Doenças oportunistas são doenças que tomam conta do seu organismo devido à fragilidade do seu sistema imunológico. Então, pode ser várias doenças, uma pneumonia, uma tuberculose,
qualquer doença, qualquer coisa pequena pode se agigantar e ser fatal diante de uma pessoa positiva, que não se cuida. E o que a gente pode fazer para reverter isso? O governo, o Ministério da Saúde, inclusive, está com uma campanha especificamente mais fortemente voltada agora no Carnaval. Só essas campanhas, será que vão dar o resultado que a gente espera? É esse o ponto. No nosso entendimento, as campanhas hoje existentes, elas estão num ritmo e numa frequência adequadas há 20 anos atrás. Ou seja, só no Carnaval, são pontuais. Hoje, com essa desmistificação da AIDS, a AIDS não tem mais aquela cara de doença, como eu disse, é necessário, se faz que essas campanhas sejam mais frequentes e intensivas. E focando esse lado, ela não mata, mas não tem cura. E com mais frequência. E a gente está falando aqui do uso da camisinha e focando especificamente na AIDS, porque a gente vê, inclusive, que isso é um problema. Os números de casos da doença entre pessoas de 15 a 20 e poucos anos, ela tem aumentado, exatamente pessoas que têm estão nessa fase de iniciação sexual. E aí a gente associa isso ao Carnaval, mas a gente sabe que não é só a AIDS, tem as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Só para a gente reforçar o uso da camisinha. Então, fala mais uma vez para as pessoas essa consciência do uso do preservativo, porque estão abandonando muito facilmente. Muito facilmente. O primeiro ponto é gravidez. É uma gravidez indesejada. Mas aí depois a gente tem o HIV. Mas depois do HIV tem outras doenças também que são tão perigosas e tão maléficas como o HIV. Nós temos hepatite C hoje, que ela é terrível. Não sei se você sabe, hepatite C, se você tem hepatite C e HIV, as duas medicações, elas não são compatíveis. Quer dizer, você trata uma ou a outra? Não hoje já teve mais avanço, hoje em dia já tem medicamentos novos, mas é muito difícil. É uma doença complicada. E o que fazer para que as pessoas voltem a usar essa camisinha? Ter a camisinha na bolsa ou no bolso, né? Sempre, no menina? Sempre camisinha masculina ou feminina, né? Sempre, sempre, sempre. E lembrar que a AIDS ainda é uma doença sem cura. Ela pode ser uma doença controlada, uma doença que, se você tratar, você tem uma qualidade de vida muito boa, mas é uma doença sem cura. E vamos falar um pouquinho do preconceito que ainda existe. Quer dizer, eu tenho um tratamento, eu tenho uma AIDS que não traz mais aquela cara de pessoa doente, mas o preconceito é o mesmo, né? Eu costumo dizer que a medicina, a parte biomédica da AIDS, ela avançou muito. O coquetel melhorou, o coquetel evoluiu. Hoje, antigamente tínhamos efeitos colaterais terríveis do coquetel. Lipodistrofia, dor de cabeça, vários efeitos colaterais. Hoje estão diminuindo. Hoje está bem mais tranquilo tomar o medicamento. São menos comprimidos. Antigamente era um bolo de comprimidos, muitos comprimidos. Hoje, poucos, 2 vezes por dia, às vezes dependendo do tratamento. Mas uma coisa não mudou. É o preconceito. O preconceito para o comportador. E esse a gente tem que combater. E as campanhas podem ajudar, né? E as campanhas podem ajudar. Explicar a doença, exatamente, combater o preconceito, né? Exatamente. Pessoas que podem sim, vamos deixar claro, conviver sem nenhum problema dentro da sociedade. E derrubar alguns tabus, por exemplo, antigos que existem ainda. Maçaneta de porta, pega HIV. Beijar, pega HIV. Abraçar, pega HIV. Sentar em banco de ônibus, pega. E aí, esses tabus, por incrível que pareça, ainda existem. Deixando claro, gente, é tudo mentira, tá? Nada disso transmite o HIV. Olha, eu queria agradecer a presença aqui do Ângelo Delacroce, que é militante da ONG Amigos da Vida. Muito obrigada pelas explicações, pela presença. Nós da ONG Amigos da Vida que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.